Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 7. Pega aqui para mim, fazendo um favor. Glória a Deus. O texto diz assim, 1 Samuel capítulo 16, de 1 a 7. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará a Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Fecha seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui, de podermos nos envolvermos contigo. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha falar conosco, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha trabalhar conosco através da sua palavra, mudando para os nossos conceitos, para que nós possamos viver dia após dia. Meu Deus e meu Pai, diante do Senhor e da tua vontade, Pai, nós oramos aqui te agradecendo em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu ia falar, podemos assentar, costume, né? Irmãos, prestem bem atenção. Nós vivemos numa sociedade muito complexa. A gente vive numa sociedade onde as pessoas julgam. As pessoas têm um conceito formado de nós. As pessoas têm um conceito formado daquilo que nós somos. E nós, muitas vezes, não temos um conceito sobre nós mesmos. Talvez eu perguntasse hoje: quem é você? O que você faz? Você hoje se tornou já naquilo que você queria se tornar ou não? Você ama você mesmo? Você ama a sua família? Você ama o seu cônjuge? Você ama os seus filhos? Você ama a cidade que você mora? Você ama a casa que você mora? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida não baseado naquilo que a gente ama, naquilo que a gente realmente quer, a gente vive a nossa vida baseado naquilo que as pessoas falam. E às vezes nós queremos nos tornar aquilo que as pessoas falam que nós somos. Nós queremos muitas vezes ir aquém daquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós temos uma dificuldade muito grande em sermos aquilo que Deus nos preparou e nos separou para sermos. Eu conversava agora de pouco ali com os meninos e eu não ia de forma nenhuma fazer mais nada, eu não ia falar muita coisa para eles ali, porque eles estavam falando de calvície. De calvície. E um falando, não, porque custa
30 mil reais para fazer o implante, o outro não, 50 mil, e pai, aquela coisa toda, nós vamos lá para o Rio Grande do Sul, e não sei o quê, né? O outro fala, não, mas eu tenho dificuldade de assumir a calvície e tal, e vai. Por que a gente fica com esses devaneios? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de viver e de encarar aquilo que Deus tem para nós. Amém ou não amém? Eu não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é certo. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas todas as vezes que a gente quer mudar a nossa aparência, porque a gente precisa se fazer ou se autoafirmar diante de uma sociedade. Nós precisamos entender uma coisa muito clara em nossas vidas. Muito clara. E nós aprendemos nesse texto aqui um princípio muito forte. Eu quero trabalhar primeiro nesse primeiro princípio que nós aprendemos. E qual é o princípio? Não importa o que os outros pensam de nós, e sim o que Deus pensa. Amém ou não amém? Eu vou ser um pouco mais profundo aí. Não importa nem o que você pensa de você. Porque às vezes você tem um pensamento aquém daquilo que Deus tem de você. Deus é um Deus tão poderoso, Deus é um Deus tão tremendo, que Ele conhece a nossa essência. A Bíblia diz que mesmo antes das palavras saírem da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então, se Ele já sabe o que nós vamos falar, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem nos fez. Olha só o que diz aqui, 1 Samuel capítulo 16, o versículo 6 e o versículo 7. Olha o que diz aqui. Sucedeu, 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem, ele vê o exterior, mas o Senhor, ele vê o coração. Ele está dizendo, não importa o que você pensa de Eliabe, porque Eliabe era um homem bonito, Eliabe era um homem forte, ele tinha porte de rei, Eliabe era um camarada que era guerreiro, ele tinha habilidade para ser rei. Então, a priori, quando você olhava para Eliabe, e foi o que Samuel fez, quando Samuel olha para Eliabe, ele diz assim: esse é o ungido do Senhor. É ele, porque ele tem uma boa aparência, ele tem um bom porte, é ele. Ele parece ser um rei. Mas imediatamente, Deus fala no coração de Samuel, e diz para Samuel: Samuel, aquieta aí, é muito cedo ainda, não é ele, eu já reprovei ele, não é ele, não atente para a aparência dele, não atente para a estatura dele, porque eu já reprovei. Irmãos, entenda uma coisa, às vezes a gente olha as pessoas e a gente avalia pela aparência, é ou não é? Financeiramente, você olha a pessoa, uau, bilhões, milhões na conta, e agora faz tempo que a minha esposa, não faz isso, mas às vezes a gente passa em frente a uma casa muito bonita, e ela fala assim: eu queria morar nessa casa, olha que casa bonita. E eu perguntava para ela: mas você quer tudo que tem nessa casa? Porque a aparência não é absolutamente nada diante da essência. Meu irmão, não adianta viver de aparência e ter aparência, porque o Senhor sabe quem nós somos. Quem está comigo aqui? O Senhor nos conhece. A Bíblia diz que nós éramos informes ainda, e Ele já sabia quem nós éramos. A Bíblia diz que Deus fala com Jeremias e fala: Jeremias, eu te conheço do ventre da sua mãe. Ei, eu quero ser profeta sobre a sua vida nesta noite. O Senhor te conhece do ventre da sua mãe e já preparou o teu futuro no ventre da sua mãe, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso entender isso aqui. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que eu falo de mim.
Importa o que Deus pensa, o que Deus fala de mim. E para isso, nós temos uma outra conjectura aqui. Porque quando você olha para Saul, Deus está substituindo Saul. Deus está tirando o reinado de Saul. E está ungindo um novo rei nesse texto. Agora tem uma máxima aqui que eu quero que você grave na sua cabeça. Todos achavam que Saul estava com tudo. Porém, Deus já o tinha, ou porém ele já estava rejeitado por Deus. Eu vou repetir. Todos achavam que Saul estava com tudo. Porém, ele já estava rejeitado por Deus. Quando você pega um texto anterior, ou posterior a esse, você vai ver que Deus insiste com Samuel. Ele insiste. Nesse texto especificamente ele fala, mas lá na frente ele insiste. Pela segunda vez ele volta e ele fala com Samuel. Samuel, para de orar por Saul, porque eu já o reprovei. Todos olhavam para Saul e o Saul era o rei. Todos olhavam para ele e diziam, olha, o cara é o rei, mas já estava reprovado por Deus. É aqui que entra, meu irmão, o você que Deus vê. Porque as pessoas veem em você uma coisa, mas Deus vê outra. As pessoas veem em você o que você deixa as pessoas verem. É o que você deixa. Você não se expõe o tempo todo. Você não se expõe de forma categórica. Não. Mas o Deus que nós servimos, Ele sabe quem você é. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe de tudo. Olha só o que diz aqui. Ainda em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Diz assim, ó. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite, vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos, me provi de um rei. Aqui, Samuel não está orando, aqui Deus chega para ele e fala, cara, você está com dó. Você está com dó de Saul. Mas eu já reprovei, até quando você ficar com pena dele? Eu já reprovei. Lá na frente, está lá Samuel orando por Saul. E Deus chega para ele e fala, rapaz, eu já disse para você, para de orar. Não adianta orar. Eu já reprovei ele. Irmãos, entenda uma coisa aqui que eu quero falar para vocês. E põe muito amor naquilo que eu vou falar nesta noite. Entenda uma coisa. A pior coisa que existe na face da terra é a gente viver uma vida estando reprovado por Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, que Saul não sabia que estava reprovado por Deus. Amém ou não amém? Ele não sabia. Ele continuava fazendo, ele continuava reinando, mas ele estava reprovado por Deus. Por isso que nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso dia a dia. Nós temos que o tempo todo estarmos na presença do Senhor. Agora, por quê? Por quê que Saul foi reprovado por Deus? E por que daí, meu irmão, nós temos um outro extremo, que é o extremo do menino chamado Davi. E aqui tem uma máxima. Todos achavam que Davi estava perdido. Porém, Deus já o tinha perdoado. Quem está comigo aqui? Primeiro todos achavam que Saul estava no auge. Deus já tinha reprovado. Segundo, todos achavam que Davi estava no chão, que estava reprovado, que tinha perdido salvação, que tinha perdido tudo. Mas Deus já o tinha perdoado. Ei! O que levou Saul a ser reprovado? A desobediência na presença do Senhor e não reconhecer os seus erros. O que levou Davi? Não, Davi pecou demais da conta. E está lá na Bíblia, meu irmão. A Bíblia não esconde nada. Está lá na Bíblia. Davi um dia está lá muito tranquilo, sossegado. Era para estar guerreando, não foi? Minha mãe dizia que mente vazia é oficina do diabo. Não sei se a tua mãe falava isso para você.
Mas minha mãe falava direto para mim: nego, mente vazia é a oficina do diabo. E está lá Davi com a mente vazia, em vez de guerrear, ficou em casa. De repente ele olha de longe, ele vê uma mulher bonita, se banhando, nua. Quando ele bate o olho, ele olha e diz: não, é ela. Chamou um servo e disse: quem que é aquela mulher? Ele disse: é a mulher de Urias, o seu comandante do exército. Vai lá e chama ela para mim. A minha Bíblia diz que vão lá e chamam Batseba, e trazem Batseba até Davi. E eles coabitam, eles têm relação. E a minha Bíblia diz que por causa desta relação, ela ficou grávida. E ela chega para Davi e diz: Davi, eu estou grávida. E agora, o que Davi faz? Porque um abismo, irmão, chama outro abismo, ao som das suas cachoeiras. Eu já contei essa história de Davi aqui. E Davi chega e fala assim: não, então vamos dar um jeito aqui. Chamou, traz lá Urias, traz ele de lá, eu preciso reparar isso aqui. Chamou ele e falou assim: cara, vai lá, dorme com a tua esposa lá essa noite. E Urias falou assim: não, eu não vou, porque os meus irmãos, está todo mundo guerreando, eu não vou ficar aqui. Não, mas eu quero que você fique, eu quero que você dorme. E Davi se recolheu. No outro dia de manhã, Davi levanta, o camarada está lá deitado na escadaria do palácio. Ele não foi dormir com a mulher dele e voltou para a guerra. A minha Bíblia diz que Davi manda chamar ele de novo e diz para ele: vai lá, vai dormir lá. Ele diz: não, eu não vou dormir. E resumindo, ele não dormiu. Não tinha como Davi imputar a ele a gravidez da mulher. Davi ficou desesperado. E Davi chama um dos seus comandantes e diz assim: leva essa carta aqui, entrega para o comandante, pedindo para colocar Urias à frente de batalha, na pior batalha, para que Urias pudesse ser morto. E a Bíblia diz que assim foi feito. Colocaram Urias e Urias morreu. Davi tem um assassinato nas mãos dele agora. Davi tem um assassinato na mão dele. E o abismo sempre vai chamando outro abismo. A Bíblia diz que o profeta Natan chegou e falou com ele e diz: olha, agora vai, tá, e conversa com ele, diz: olha, Deus está dizendo aqui que aconteceu assim, assim, assado e tal, e faz o que quando mata? Falei: então, esse cara é você. É aqui que vem a diferença entre Saul e Davi. Quando Saul, ele é confrontado pelo seu pecado, ele não se arrepende. Ele não se arrepende, ele continua altivo. Quando Davi, ele é confrontado pelo seu pecado, a minha Bíblia diz que ele baixa a cabeça, ele pede perdão para Deus, ele se arrepende dos seus maus caminhos. Ele diz para o Senhor, lá no Salmo 51, eu não vou ler que não vai dar tempo, mas no Salmo 51, ele fala, ele conversa com Deus sobre isso. Ele diz: Senhor, eu pequei diante do Senhor, eu pequei. Mas eu quero pedir para o Senhor: não afaste de mim o teu Espírito. Eu preciso do teu Espírito Santo. A diferença das duas frases é uma só. Quando todos achavam que Saul estava no auge, já estava reprovado, porque ele não reconheceu o seu erro. Quando pensavam que Davi estava reprovado, ele estava perdoado, porque ele reconheceu o seu erro. Irmãos, tem muitas pessoas aí, muitas, não poucas, achando que o Deus da Bíblia é um Deus cruel. Que o Deus da Bíblia é o Deus, maldoso. Porque durante muitos anos foi pregado esse evangelho do Deus maldoso. Eu vivi esse evangelho do Deus maldoso. Quando eu me desviei porque eu servi o Deus maldoso, o malvadão. É o Deus malvadão. Deus vai colocar câncer, Deus vai quebrar a perna, Deus vai furar teu olho, Deus vai amaldiçoar você. Eu vivi esse evangelho. E durante muito tempo eu falava assim: bom, já que eu estou no inferno, eu vou dar um beijinho no capeta. Várias vezes eu disse isso. Eu estava desviado. Eu não queria saber desse Deus malvadão. E muitas pessoas vivem nos dias de hoje angustiados, porque viveram uma época do Deus malvadão, e até hoje se sentem culpados por algum erro, algum pecado que cometeu. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus da Bíblia, ele diz claramente para mim e para você: dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Aleluia!
É o Deus que nós servimos. Ele nos conhece, Ele sabe a nossa estrutura. Ele tem um conceito sobre você. É o você que Deus vê, não é o você que as pessoas veem. Não é o você que você vê, mas é o você que Deus vê. Aleluia. Eu preciso entender como Deus me vê. Eu preciso entender. Porque se eu pecar, eu não posso estar no inferno. Pastor, quem falou isso? A minha Bíblia diz que todo pecado confessado e abandonado, ele é perdoado. Eu vou repetir: todo pecado confessado e abandonado, ele é perdoado. Não há mais acusação sobre você, não há mais acusação sobre a tua família, não há mais acusação, porque você foi limpo pelo sangue do Cordeiro chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Paulo diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pecado. Ele pagou o preço do pecado. Já foi consumado. Não é essa acusação. O pecado não pode ter mais força sobre você, porque já foi subjugado e vencido pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Não brinque com o pecado, mas ele não tem mais poder sobre a tua vida. Porque quando você vai pecar, você tem um Espírito Santo que diz para você: não vai, porque vai dar errado. E aí quando você está próximo a cair, a se perder, o Espírito Santo fala: não, eu estou do teu lado. E você diz: eita, eu não vou mais. Esse pecado, esse problema não tem mais domínio sobre mim. A bebida não tem mais domínio sobre mim. O cigarro não tem mais bebida, não tem mais domínio sobre mim. A prostituição não tem mais domínio sobre mim. A mentira não tem mais domínio sobre mim. Porque eu sou nascido do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É você que Deus vê. É você que Deus vê. Irmão, olha aqui para mim, entenda isso. Nós não podemos viver uma vida cativa nos nossos pensamentos. Não. Nós não podemos viver uma vida achando que está tudo perdido para nós. Não. Ainda há chance, ainda há oportunidade, ainda há forma diferente de viver, ainda há jeito de refazer a sua rota e retornar ao seu caminho. Quem está comigo aqui diz amém. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, doentes emocionalmente, muitas, mas é muitas, não é pouco não, porque acha que Deus continua sendo malvadão. Que Deus olha para você imputando pecado em cima de você. Que Deus vira as costas quando você peca. Não. Você tem um advogado fiel diante do Pai que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Ele é teu advogado. Ele é teu advogado. Ele chega diante do Pai e diz: olha, está aqui, pecou, ele errou, mas eu estou defendendo ele aqui porque ele se arrependeu. Aleluia. E vida nova há. E eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim agora, o diabo vai se levantar, meu irmão? Vai. O pecado vai vir? Vai. Mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Então você precisa levantar a tua cabeça, viver de uma forma diferente, viver altivamente, olhando, dizendo: não, eu não vou cair mais, eu não vou pecar mais, eu vou em frente. Vai ser difícil, vai ser complicado, vai, mas você vai vencer em nome do Senhor Jesus, porque aquele que te fortalece já venceu a morte, já venceu o pecado, já venceu a maldição, para que você tenha uma vida livre na presença do Senhor. Aí você pergunta: pastor, mas como é o eu que Deus vê? Como é o você que Deus vê? Primeiro, o você que Deus vê é filho dele. Quem está aqui? O você que Deus vê é filho dele. Olha o que diz aqui, em João capítulo 1, do versículo 10 a 13, assim ó: o verbo estava no mundo,
O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus o receberam, não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aleluia! Quando Deus olha para você, meu irmão, Ele te vê como filho, Ele te vê como filha. É assim que Deus te vê, é assim que Deus te olha. Ele te vê como alguém importante para Ele. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas Ele olha para você, Ele diz: vem cá, meu filho amado, vem cá, minha filha amada, eu estou te esperando, eu estou aqui. Ei, às vezes a gente não tem paternidade, a gente acha que está solto no mundo. Não, você tem um pai no céu que te chama de filho. Meu filho, minha filha. Entenda, meu irmão, o você que Deus vê é filho dele, e Deus te vê assim, Ele não te vê de outra forma. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina de 24 e tenho um menino de 34. E eu tenho que lembrar o tempo todo que eles são meus filhos. Eu tenho que olhar para eles o tempo todo como meus filhos. Porque se eu der uma marcada, meu irmão, dá vontade de fritar eles. Amém ou não amém? Quem tem filho aqui tem vontade de fritar os filhos? Diz amém aí. De vez em quando dá vontade, meu irmão, você é ser humano. Sai da mão, sai do controle, não faz o que você pediu para fazer, faz o que você não pediu para fazer, não é verdade? Mas você tem que olhar, e você tem que dizer: filho amado, filha amada, eu te amo, aleluia. É assim que Deus trata comigo, é assim que Deus trata com você. O você que Deus vê é filho dele, é filho dele. Eu vou repetir: o você que Deus vê é filho e filha dele, e Ele te ama incondicionalmente. Você não pode fazer nada mais para que Deus te ame mais, mas também você não pode fazer nada para que Ele te ame menos, porque Ele te ama e pronto, acabou. Acabou. Não porque se fizer isso, Deus vai deixar de te amar. Não. Porque há arrependimento para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus, quando vai falar disso, não tem muito tempo, mas Jesus, quando vai falar disso, Ele diz que se o filho pedir pão, o pai vai dar pedra. Meu irmão, o teu filho pode dar trabalho do jeito que for. Pode fazer o que fizer. Se ele te pedir ajuda, você está do lado. Você está colado. Eu me lembro que eu dei muito trabalho com meu pai. Eu era imperativo. Não sou mais. Eu era imperativo. Eu dava muito trabalho com meu pai. E todo sábado à tarde, meu pai sempre trabalhou em construção civil, era mestre de obra, e ele recebia por semana. E todo sábado à tarde, os meus irmãos, mais velhos que eu, os 2 mais velhos, chegavam para mim e falavam assim: ô nego, você vai pedir dinheiro para o pai hoje? Mas eu já tinha plantado de quilo durante a semana. Não é muito, não é pouco não, é muito. Eu sempre gostei de brincar, eu sempre gostei de inventar meus brinquedos, e no afã de inventar meus brinquedos só pela graça. Vai vendo, vai imaginando. E aí de repente meu pai chegava, e ele sabia que a semana tinha sido pesada com o nego. Minha mãe já tinha falado que o nego tinha dado trabalho. Minha mãe já tinha falado que o nego já tinha quebrado lâmpada da rua. Já tinha falado que o nego tinha feito isso. Então ele estava com a cabeça cheia do nego. Mas quando meu pai chegava, eu chegava para meu pai e falava: ô pai, me dá um cruzeiro para eu comprar doce. Quem é da época do cruzeiro aqui? Tem alguém da época do cruzeiro aqui? Não. Olha lá, aí, ó. Um cruzeiro, irmão, custava 30 centavos cada doce. Nós comprávamos 3 doces, um para mim, para meu irmão e para minha irmã, e sobrava 10 centavos para trazer bala ainda. Meu pai nunca
negou um cruzeiro para eu comprar doce, independente daquilo que eu tivesse feito durante a semana. Entenda isso, meu irmão. O Deus que você serve não nega nada para você, se há quebrantamento, se há respeito e se há verdadeiramente arrependimento diante dele. Se há, acabou, meu irmão. Ele olha para você e ele te vê como filho. Pastor, e quando não há arrependimento? Ele arma situações. Ele arma situações para que você possa se arrepender daquilo que você fez. Porque a minha Bíblia diz que o grande objetivo do nosso Deus é que ninguém se perca. Eu vou repetir aqui. O objetivo do nosso Deus é que ninguém se perca. Então ele vai fazer de todas as formas para restaurar o homem para com ele. Então, meu irmão, se você tem alguém na tua família que está complicado, se você tem alguém na tua família que você acha que não tem mais jeito, se você tem alguém na tua família que você já disse, olha, agora é só Deus, essa pessoa está nas mãos certas, está nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Mais cedo ou mais tarde, estará sentadinho ou sentadinha ao seu lado, glorificando o nome daquele que o salvou e que o libertou para a glória do nome dele. Eu já falei isso, minha irmã, 17 anos, irmão, 17 anos, para eu estar sentado do lado dela. Ela foi minha primeira obreira quando eu me formei pastor. Entenda isso. Deus olhava para mim, todo mundo olhava para mim e dizia assim, o nego já não serve para mais nada, o nego, né, já está jaz do maligno, o nego já está no inferno, o nego, mas Deus olhava para mim e dizia, meu filho amado, ele vai voltar. É o meu filho amado, ele vai voltar. É o meu filho amado, ele vai voltar. E eu voltei para a glória do nome do Senhor. Não há caso perdido para Deus. Não tem causa perdido para Deus. Então, você que tem esse contexto na tua cabeça do Deus irado, esse Deus não existe. O Deus que você está servindo aqui, o Deus que você veio buscar aqui, é o Deus que olha para você e vê você como filho e como filha. Aleluia. Segundo, o você que Deus vê é alguém de coragem. Vou repetir. O você que Deus vê é alguém de coragem. Olha só o que diz aqui Mateus 11, de 7 a 12. Olha só. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saísses a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, saísses a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é de quem está escrito, eis aí eu envio adiante da tua face o seu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista e até agora, o reino dos céus, ele é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Ei, o reino de Deus, o reino do céu não é para qualquer um. O reino dos céus é para os corajosos, é para os destemidos. O apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu espírito de covardia daqueles que retrocedem, mas nos deu espírito de coragem daqueles que avançam. Você sabe quando Deus olha para você, o você que ele vê, um homem, uma mulher de coragem, um homem, uma mulher capaz de vencer, um homem, uma mulher capaz de passar pelo vale da sombra da morte de cabeça erguida, um homem, uma mulher capaz de enfrentar o mal e vencer o mal para a glória do nome do Senhor. Ele está dizendo aqui, o que vocês vieram ver? João Batista era feio para mais de metro. Quando se vê falando sobre João Batista, ele usava uma capa, mas a capa dele era feita de couro de animal. Mas não, você sair aqui pela cidade, você vê um camarada com a capa de pelo de animal, o mesmo susto que você levaria hoje,
eles levavam na ocasião também. Mas daí, Jesus chega e fala, que vocês vieram ver? Vocês vieram ver? Hã? Alguém que roupa fina? Não, os finos, roupa fina, eles servem lá. Vocês vieram ver um profeta? Sim, mas muito mais do que o profeta. Porque desde os tempos, não há ninguém tão corajoso quanto João Batista. Irmãos, essa palavra está sobre a nossa vida. Quando Deus nos levantou, quando Deus olha para nós, Ele vê coragem em mim, Ele vê coragem em você. Ele olha para nós e diz assim, não, Ele tem coragem, Ele é corajoso. Você está aqui hoje, você tem coragem. Você está aqui hoje, há algo de coragem dentro de você, que fez com que você enfrentasse tudo, para poder estar na presença do Senhor, o seu Deus. Quem não enfrentou adversidade nunca para estar na igreja, que diz amém, dá um glória a Deus. É problema, meu irmão, é problema. Tomar atitude de servir ao Senhor é problema, meu irmão. Você tem um monte de coisa que vai tentar te impedir. Mas quando Deus olha para você, ou você que Ele vê, é uma pessoa de coragem, que vai enfrentar os problemas, e vai ser testemunho por onde quer que passar, para a glória do nome dEle. O você que Deus vê, é uma pessoa de coragem. Terceiro, o você que Deus vê, é alguém que se envolve e que deixa um legado. Eu vou repetir. O você que Deus vê é alguém que se envolve e que deixa um legado. Você vai entender através dos textos que eu vou ler aqui, são 2 textos. 1 Samuel, capítulo 17, do 24 a 27. E depois do 31 ao 37 ainda de 1 Samuel 17. Mas primeiro, 1 Samuel 24 a 27 diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem matar o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará do imposto de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão ao homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. 1 Samuel ainda, capítulo 17, 31 a 37. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar, porque você ainda é moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Eu disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor esteja com você. Quando Deus olha para você, Ele vê alguém que se envolve e que deixa um legado. Pastor, se envolve com o quê? Se envolve com a libertação da tua família. Se envolve com a libertação dos teus filhos. Se envolve com a libertação dos seus parentes. Se envolve com a libertação da cidade. Aqui nós estamos falando de Davi e Golias. Aqui nós estamos falando que o exército inteiro fugia da presença de Golias, porque eles não sabiam Deus que eles serviam. A minha Bíblia diz que Davi se envolve. Davi diz: não, eu não vou fugir.
Eu fui lá, já venci o urso, eu venci o leão. O mesmo Deus que me deu força para vencer o leão e para vencer o urso, vai me dar força para vencer esse gigante. Olha aqui para mim, o mesmo Deus que já te deu vitória lá atrás, continuará te dando vitória hoje e amanhã, em o nome do Senhor Jesus. É o mesmo, Ele não mudou. O que às vezes muda é a nossa fé, o que às vezes muda é a nossa confiança, o que às vezes muda é que a gente vai ficando meio troncho durante a caminhada, vai perdendo a fé durante a caminhada, porque a gente pensa que é uma coisa e é outra, mas o Senhor tem segurado você nas mãos dEle para glorificar o nome dEle. O Senhor não briga com você. Agora, quando você se envolve, Deus te dá vitória. Quando você se envolve, quando você diz, não, essa guerra eu vou lá, eu vou junto, eu vou agarrar com você. Ei! Nós não podemos correr da nossa batalha. Nós não podemos correr da guerra proposta para nós. Às vezes a gente quer correr, às vezes a gente quer fugir. Mas o Deus que você serve não vai deixar você fugir. E no final, tudo isso vai virar testemunho para a glória do nome do Senhor. Vai virar testemunho. Você vai ter para contar, você vai dizer assim, eu me envolvi, aleluia. Eu não corri, eu me envolvi. Eu não fugi, eu me envolvi. Eu fui lá, eu enfrentei. Se é para orar, nós vamos orar. Se é para jejuar, nós vamos jejuar. Nós vamos fazer uma semana de consagração, a primeira semana de consagração de 2023, na semana da Páscoa. Semana da Páscoa, vamos fazer a semana de consagração, terminando na Páscoa. Irmãos, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para se envolver. É necessário fazer um jejum para que a minha família reconheça Jesus. Vamos fazer. É necessário orar? Vamos orar. Porque o grande problema é que a gente vê e vai vendo. A gente muitas vezes, irmãos, é reativo. É reativo. O que é uma pessoa reativa? Espera acontecer. Vai esperando acontecer. Vai esperando acontecer. Aí entra na paranoia do Zeca Pagodinho. Né? Vida leva eu. E a vida vai levando, a vida vai levando, a vida vai levando, a vida vai levando. Não tem uma atitude de guerra, não tem uma atitude de jejum, não tem uma atitude de oração, não tem uma atitude de acreditar, não tem uma atitude mais firme. Ei, olha aqui para mim. Nós precisamos nos envolver para que o Senhor nosso Deus olhe para nós, nos capacite e nos dê a vitória para glorificar o nome dEle. Davi teve que se comprometer. Todo mundo estava correndo. Davi disse, eu não vou correr. Todo mundo talvez esteja correndo da tua família. Você tem que tomar a posição de dizer, eu não vou correr, porque o Senhor fará maravilhas na minha casa e na minha família. Aleluia. Vou terminar. Quarto, você que Deus vê é alguém importante. Vou repetir. O você que Deus vê é alguém importante. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 5, de 11 a 16. Ele diz assim, ó. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Bom, fala bem forte, fala assim, eu sou o sal da terra. Mas fala mais forte, fala, eu sou o sal da terra. Aí olha o que ele diz, ele continua dizendo, ora, se o sol vier a ser insípido, como pode restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Aleluia! Mas esse texto fala de importância.
Existem dois elementos nesse texto que era fundamental. Era fundamental. O primeiro é a luz. Ninguém vive sem luz, amém ou não amém? Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo, vocês são importantes no mundo, aleluia. Vocês são importantes, não importa o que falam de vocês, não importa o que falam da tua família, não importa o que falam de você, não importa isso, vocês são importantes para Deus. Ele diz, vocês são a luz do mundo, mas ele diz também, vocês são o sal da terra. Lembre-se que todas as vezes que Jesus, ele usava uma parábola, ele sempre usava algo contemporâneo. Se Jesus estivesse hoje nos nossos dias, ele ia usar toda a linguagem da internet, porque é o que nós falamos hoje. Ele ia usar a linguagem da internet para se fazer entendido. Às vezes a gente não consegue entender a Bíblia, porque a gente não vai para onde estava, o que é que estava sendo escrito, qual é o contexto que estava sendo escrito, qual era o momento que estava sendo escrito, aí você não consegue entender. Mas quando você vai para o momento que foi escrito, você descobre que o sal era o produto mais importante para Roma. Eu vou repetir, o sal era o produto mais importante para Roma. Tudo era negociado no sal. 1 quilo do sal, um saco de sal, uma tonelada de sal. Você ia comprar um imóvel, você pagava tantas toneladas de sal. Era tudo no sal. É do sal, lá de Roma, que vem o salário. Quem está comigo aqui? Deixa eu dizer para você, quando Jesus está dizendo, você é o sal da terra, Ele está dizendo, você é a coisa mais importante nessa terra, aleluia. Ei, você não entendeu o que eu falei? Eu estou dizendo que quando Jesus falou, Giovanni, que você é o sal da terra, Ele está dizendo, você é a coisa mais importante aqui na face da terra, aleluia. Por que se menosprezar? Por que se ficar diminuindo? Ai, eu estou cladinho de mim. Para que ficar chamando atenção para você e lambendo as suas feridas, irmãos? Ei, olha aqui. Deus não te levantou para você ficar lambendo as suas feridas. Deus te levantou para você vencê-las até elas cicatrizarem para a glória do nome do Senhor. Ferida não é para ficar lambendo. Ferida para que ela venha cicatrizar e deixar marca. Ei, eu tenho 2 marcas no meu joelho, um do lado todo. Uma que eu caí do telhado, tem 13 pontos no joelho esquerdo. Tem marca, tem uma cicatriz. A outra eu caí de moto nos Estados Unidos, estão queimadas aqui. 2 marcas. Eu olho no espelho, eu vejo as 2 marcas, uma de um lado, outra de outro. Eu bato no meu joelho, eu bato na minha perna. Eu não sinto mais dor, porque não dói mais. Apenas existe a cicatriz. Ei, eu quero ser profeta sobre a sua vida. Eu não sei o que é que está doendo em você, mas vai cicatrizar e não vai doer mais. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor bem forte. Esse é o Deus que você serve. Não é qualquer Deus. Não é qualquer Deus. É você que Deus vê. É você que Deus vê. É filho dele. É alguém que tem coragem. É alguém que se envolve e deixa um legado. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. E você pode ter certeza absoluta de uma coisa. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Todas as vezes que eu termino o culto, eu digo, vocês prestem atenção nisso. Nunca se esqueça, você é importante para Deus. Eu profetizo todo final de culto, que você é importante para Deus. Porque eu sei que você é importante para Deus.